Shalom, bem-vindos todos à Casa da Teologia. Vamos para mais um conteúdo. Dessa vez aqui eu vou estar analisando, reagindo a um estudo de um rabino, da qual ele estará falando sobre o personagem bíblico Melquisedeque, que aparece no capítulo 14 do versículo 17, adiante do livro de Gênesis, do livro de Bereshit, ok? Então vamos logo para o vídeo. Eu vou pular um pouco as partes aqui que ele está introduzindo, para o vídeo não ficar extenso. Agora está na mão de Abraão. Só que vem... Vou deixar o vídeo aqui do Rabino na descrição. Muito importante para aprofundarmos o conhecimento dentro da interpretação e da cultura judaica. junto também Malquitzedek. A Bíblia conta pra gente que ele veio, ele traz vinho, ele traz... Vou ver se eu consigo falar aqui. Melquisedeque, né? Malquitzedek. pão, ele abençoa Abraão e ao Deus superior. Nesse momento, Abraão dá para ele o dízimo daquilo que ele tinha, dá para Malquitzedek. Novamente agora vem o rei de Sodoma, estava lá esperando, ou seja, Abraão deu prioridade claramente para Malquitzedek e ele quer pegar agora, por favor, eu quero aquilo que me pertence. O rei de Sodoma, né? Vai adiantar um pouquinho aqui. E nós sabemos também que era rei da cidade de Shalem. Qual é a cidade? É Jerusalém, né? Shalem, né? Cidade de Jerusalém, né? Que ele vai falar aqui agora. Cidade de Shalem. A nossa tradição diz que Malquitzedek, na verdade, ele era o filho de Noé. Nós sabemos que Noé teve 3 filhos: Shem, Ham e Yefet. Shem foi aquele que mais seguiu o caminho de Noé. Nós sabemos que Noé, quando ele sai da arca... Gente, eu vou assistir pelo menos até então a conclusão aqui, parcial, de cada palavra, para mim não ficar interrompendo e ficar um vídeo esquizofrênico, um vídeo sem sentido. Então vou deixar pelo menos ele concluir. A primeira conclusão é que sim, que Melquisedeque seria Sem, né, o filho de Noé. Então eu vou deixar ele explicar o porquê que a cultura, porquê que os rabinos entendem que Melquisedeque é filho de Noé. Ele planta uma videira e ele acaba ficando bêbado. Ham e o seu... Vou adiantar aqui, que os irmãos lá viram Noé bêbado, né, e zombaram, né, e só Jafé e Sem que ajudou, né, que cobriram a nudez do pai, né, e Sem inclusive nem quis olhar e etc, né. Aqui. Ham e o seu neto Canaã, ele é Malquitzedek. Muitas vezes na Bíblia, uma pessoa tem mais de um nome ou um apelido. Por exemplo, nós sabemos que Jacó, ele era chamado de Jacó e ele era chamado de Israel. Outro exemplo a gente pode ter de... chamava Shem. Por que ele aparece aqui com o nome de Malquitzedek? Para isso você precisa do hebraico bíblico, não é verdade? Malki significa o rei, o meu rei. Tzedek significa justiça. E de que cidade? Da cidade perfeita, da cidade completa, a cidade de Shalem. Vamos entendendo. Ou seja, Shem, ele aqui é classificado como um rei que buscava fazer a justiça. Para mim o vídeo termina aqui, né? Malki rei, Tzedek justiça e a conclusão do rabino Shalem, a cidade perfeita, né? Que é sempre representada como Jerusalém. Claramente aqui se trata, nós cristãos protestantes, nós conhecemos bem o Jeová Ravé Sidkenu, que é o Deus da justiça. Só que como os judeus eles não creem, né, nas manifestações, nas teofanias cristotípicas do Velho Testamento, eles inferem muita baboseira teológica. E tem que ser muito infantil, tem que ser muito leigo, tem que ser muito alienado para crer nisso. Uma clara inferência de Shem como
o Melquisedeque, aonde o próprio personagem bíblico, aqui é um princípio da interpretação aqui que eu vou explicar para vocês aqui, é que o nome no Velho Testamento ele trazia traços do caráter de quem era o sujeito. Por exemplo, Jacó, suplantador, ou seja, um enganador. Por isso que se chamava Jacó. Israel, príncipe exaltado, né? Como príncipe lutasse com Deus, né? Então, a mudança de caráter de Jacó vem através da mudança, e isso era comum no Velho Testamento, isso aconteceu com vários profetas, a mudança do nome, como grito de guerra, como foi o caso de Elias. Eu vou fazer um vídeo específico. Então, o nome revelaria diretamente o caráter. E o capítulo 7 do livro de Hebreus, ele fala claramente que Melquisedeque não tinha pai e não tinha mãe. Então, não tem como ser um cristão e crer nessa interpretação, interpretação alienada que Melquisedeque era assim. Pelos cálculos que a gente faz do Velho Testamento, do livro de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 14, que Melquisedeque aparece, Abraão teria 25 anos. Haja visto que no capítulo 12, quando Deus aparece para Abraão, sabemos que a literatura hebraica é diferente, ela é atemporal, ela não é em rede, construída com o tempo. Existem relatos antes, depois, no meio do período, mas nós sabemos que quando Deus aparece a Abraão já é um idoso. Então, nesse encontro com Melquisedeque, Abraão tinha que ter 25 anos. Se a gente for pegar trabalhar um pouquinho com os números, Abraão teria que ter 25 anos, forçando bastante 25 anos. E Sem seria um idoso, né? Então, assim, há indícios bíblicos do Velho Testamento que eles foram contemporâneos? Há indícios, sim, que eles foram contemporâneos, mas é forçar demais um texto. Vocês estão me entendendo? É forçar demais dizer que Melquisedeque seria Sem, Abraão sendo um jovem, né? Então, não faz sentido algum. Então, o próprio Velho Testamento, a própria cronologia ali, dos fatos ali, dá a entender que aquele encontro de Melquisedeque foi pós o primeiro encontro do capítulo 12 do livro de Gênesis. Outro ponto, no capítulo 8:58, Jesus falando de Abraão, Jesus ele fala, Abraão viu meu dia e se alegrou. Abraão viu o dia do Senhor como? Através desta aliança. Uma aliança, um proto-evangelho, o pão e o cálice ali, e o vinho. Ali é um proto-evangelho, ali é uma tipificação daquilo que haveria de vir. Por isso que Jesus cita no capítulo 8 do livro de João, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Então, claramente, refutando o rabino aqui, Sem não é Melquisedeque. Melquisedeque é uma teofania de Deus, é uma aparição teofânica de Deus, como Deus fez no Velho Testamento em diversas vezes, aparecendo como um rei, como uma pessoa e como até um anjo, ok? Se vocês gostaram do vídeo, curta o vídeo e deixe o seu comentário aqui embaixo. Qual outro vídeo você gostaria que eu reagisse, ou qual outro tema você gostaria que eu trouxesse aqui no canal para nós dialogarmos, conversarmos um pouco acerca desse tema. Deus abençoe a sua vida.